Bom dia, Bom dia, Luiz. eu estou aqui com o seu Sandro Souza, um dos proprietários da marca Hope, aqui no Distrito Federal, Brasília, né? Ele possui aí 4 franquias, né? A marca Hope, que se eu tiver enganado, o senhor me corrija, mas é uma marca nacional. E se eu não me engano, na nossa conversa que a gente teve aqui antes, são 10 operações aqui em Brasília, não é isso, seu Sandro? Isso, em Brasília são 10 operações que a RUP tem, no Brasil inteiro hoje já são 315. Me fala um pouquinho da Hope, seu Sandro. Qual é a linha de produtos da Hope? Então, a RUP, como a gente estava falando, então, é uma marca nacional, né? Ela hoje tem sede administrativa em São Paulo e ela tem uma fábrica no Ceará, na região de Fortaleza. Não me lembro o nome da cidade ao certo, mas é na região de Fortaleza. Fica uns 80 quilômetros, 60, 70 quilômetros de Fortaleza. É uma marca que explora lingerie, né, para íntima, são peças íntimas. Na quase totalidade do tempo, sempre foi para a linha feminina, mas já faz uns 2 anos e meio, a marca também começou a explorar a linha masculina, com cuecas, camisetas e pijamas, né? Mas ainda diria que hoje o share da marca é proveniente da linha feminina, com certeza. É, o senhor já respondeu aí uma das perguntas que eu teria para o senhor, que como eram as ideias dos produtos da empresa, né? E Aham. como é que foi a criação dessa empresa? O senhor tem essas. Eu sei que o senhor é um franqueado, né? Mas deve conhecer a história da Hope, né? Como que foi a criação dessa empresa? Conheço um pouquinho, não com tanta propriedade, né, por ser franqueado, mas não, a Rupi, inclusive, no ano que vem, vai completar 60 anos de idade, né? É uma marca familiar, hoje a administração é familiar. O marca se chamava Nissin Hara, ele faleceu em 2022, se eu não estou enganado, na época da pandemia, não foi em decorrência de pandemia, mas foi na época da pandemia, perdão. Então, ela vai completar 60 anos no ano que vem, né? A gestão são hoje, depois que o pai, né, o patriarca faleceu, são 3 irmãs que são as que conduzem hoje a liderança da empresa. Eles têm um CEO, né, próprio, externo, vamos dizer assim, né, não é da família, né? Então é um CEO do mercado, vamos dizer assim. E as Certo? 3 irmãs, elas ocupam cargos de direção e no conselho de administração da empresa também. Aqui tem mais evidência, vamos dizer assim, o nome dela é Sandra Chayo, ela é a diretora de marketing e estilo, e ela é que é a mais conhecida, talvez, nas mídias sociais, é a que, em tese, está mais à frente da empresa, entendeu? Mas assim, a história deles é bem bacana, porque é uma família libanesa, de origem libanesa, né? É, eles começaram ali na região do Brás, uma lojinha pequenininha, não sei para quem não é de São Paulo, talvez não conheça um pouco a região do Brás, Bresser, né? Tem muitas lojas, uma comunidade bastante grande ali de Muito pessoas que vieram de famoso, outros. né? Nacionalmente Não, famoso o sim, Brás. sim, sim. Na verdade, muita gente que trabalha hoje no varejo, que é um pequeno empreendedor, inclusive, vai até essas localidades para comprar produtos para revender, Sim, né, sim. onde montou sua loja no Brasil inteiro, entendeu? Então é um local muito famoso até, né? Então, assim, a origem deles, eu sei que eles tinham uma lojinha no Brás e foram crescendo, crescendo, né? Eles, inclusive, eram irmãos, não sei se você conhece, mas tem uma linha de cuecas também chama March. Certo. Eles eram também, era Hope e March, né? Aí os irmãos se separaram, um ficou com uma parte do negócio, a outra parte da família ficou com outra, né? A parte de franquia, eu talvez não vou saber precisar
o ano ao certo que eles começaram a abrir franquias, né? Porque eles começaram com lojas próprias, né? Mas acho que, se eu não estou enganado, em 1992, a primeira loja franqueada foi a do Center Norte, um shopping também muito importante na região norte de São Paulo, na zona norte de São Paulo. E essa primeira franqueada, ela está na rede de franquias até hoje. Hoje ela é dona, se eu não estou Bacana. enganado, de 4 ou 5 franquias lá em São Paulo também. Ela continua ainda na rede. Então, assim, é uma marca já bastante, até antiga, né? 60 anos, é uma vida, Consolidada. como a gente fala, né? Bem consolidada. E que, eu diria assim, vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos, né? Se consolidando no mercado, que tem muita concorrência. A Verdade. gente sabe que esse mercado é bem concorrido, né? O lingerie feminina, ele é bem grande, complexo, mas com presença nacional, eu diria assim, a Hope é uma das poucas até, né? A gente vê muito nichos de mercados, mas a Hope, ela tem uma presença nacional e concorre hoje, certamente, Luiz, com marcas, inclusive, são internacionais. A Intimissimi, né, que é uma marca Sim. italiana. Hoje também tem uma marca brasileira, também, a Lingerie, que também é muito boa. Eu te diria, talvez, a Hope, os maiores competidores do ponto de vista de mercado são essas outras duas que eu Tá comentei. entre as tops de mercado, né? Sim, é um mercado que é difícil, talvez, a gente saber qual é o share delas, né? Qual é a participação que essa empresa tem, mas, assim, eu diria que ela é uma das maiores, sim, uma das que tem mais presença, né? Vamos dizer assim, mas é de uma grandiosidade, assim, a fábrica no Ceará, ela produz mais de 10 milhões de peças ano, só para você ter uma ideia, Muita coisa. né? E assim, como eu falei, hoje são 315 lojas, né, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, e só crescendo. Eles têm um programa de expansão bastante ambicioso. Eles querem chegar a 700 lojas até os próximos 3, 4 anos, né? A gente olha esses números hoje, praticamente dobrar de tamanho em pouco tempo, né? Mas assim, eu vejo que o mercado de franchise no Brasil, ele cresce muito a cada ano, sabe? Porque, como você deve estar vendo nas suas aulas, né? O brasileiro, ele empreender, né? Acho que muita gente tem o sonho de empreender, né? Então, eu acho bastante factível, sim, atingir esse percentual que eles têm de planejamento. Bacana, bacana. Informações e números muito expressivos o senhor está trazendo aqui para Sim, nossa conversa. Agora, eu queria também trazer para esse diálogo aqui o Sandro, a administração do Sandro Souza em suas franquias agora. Vamos falar especificamente do seu trabalho como franqueado e, naturalmente, como empreendedor, empresário, né? Uma das perguntas e assim, uma das situações que a gente, à medida que vem estudando e quem é do empreendedorismo comumente ocorre nesse erro é a questão da divisão financeira entre pessoa física e pessoa jurídica, principalmente quando está lá no início da sua fase de incubadora, de empreender. Né? A gente vê comumente as pessoas não fazer essa diferenciação. Então, no caso do senhor, como é que funciona a disciplina do dinheiro na sua empresa? tá. Eu comecei, a minha primeira unidade, né, que eu abri da franquia foi em agosto de 2018. Então, já estou aí 7 anos e um pouquinho, né? Esse ponto que você fala, ele é bastante importante, Luiz, porque as leituras que a gente tem de muitos empresários, né, muitos empreendedores que às vezes até não dá certo, um dos fatores é esse, né? É não saber separar o PJ da pessoa física, né? E faz assim uma desorganização financeira, né? Então, assim, essa questão de gestão financeira é muito importante, né? A gente tem que saber ter equilíbrio e separar. Eu tive um suporte bastante importante do escritório de contabilidade que me assiste até hoje, né?
É um escritório que... A minha primeira unidade foi... Eu abri ali no Taguatinga Shopping, né? Certo. E quando eu abri a unidade, eu também não tinha muito conhecimento, né? Eu fui empreender, eu tinha conhecimento, eu tinha um back-office bastante grande, porque eu fui um executivo de uma grande multinacional no Brasil, né? Mas na área de varejo, eu não tinha tanto conhecimento. Então, eu tive busquei muita informação com o pessoal do shopping, então, inclusive, esse escritório de contabilidade, quem me recomendou foi o próprio shopping, porque ele trabalha para outras empresas que estão no shopping. E naquela oportunidade, eu me lembro, o meu contador, ele se chama Manuel, né? Ele justamente falou sobre essa questão, Uhum. né? De não misturar as minhas despesas pessoais com as minhas despesas da empresa. Então, vamos lá. Todo o valor que eu separei da minha pessoa física para investir na empresa, então eu tive que fazer um aporte, né, na empresa, tá, para fazer a abertura da empresa, e toda a prestação de contas, então todo o mobiliário que eu comprei para mobiliar a loja, o gasto, todo o investimento na construção civil da loja. Então eu tive que fazer, assim, declarar tudo, né? Ou seja, pegar as notas fiscais do investimento que a gente teve para justamente contabilizar isso, entendeu? E aí a gente definiu, eu não tinha ideia de como é que funcionava a retirada da empresa, então a gente definiu um valor de prolabore, tem uma métricazinha que ele explicou na oportunidade para a gente, eu venho seguindo isso até hoje, né? Uma base é a questão do salário da tua equipe, vamos dizer, como referência, né? Então, assim, a gente estabeleceu um prolabore, então as retiradas que eu faço regulares são através de prolabore. E na apuração final de ano, né, na hora que a gente faz as demonstrações de resultado, a gente observa se teve lucro e resultado, eu também tiro uma parte dos lucros e resultados da empresa de acordo com o que o contador me apresenta, entendeu? Uma retirada Mas anual. uma retirada anual. Hoje eu estou no Simples Nacional, né? As minhas empresas ainda estão no Simples Nacional, que tem uma série de facilidades do ponto de vista tributário, né? Eu faço questão talvez de mencionar isso, porque assim, quando você está no presumido, no lucro real, tem algumas outras características, né? Que assim, gastos talvez que você pode associar à tua atividade, né? Você também pode fazer uso para abater algumas despesas que você tem no dia a dia, né? De representação, quando você faz viagens a trabalho, essas coisas todas. Ainda assim, eu demonstro tudo mesmo sendo no Simples Nacional, mas é só questão de conceituação que muda um pouquinho se você está, dependendo do regime tributário que você está. Mas realmente essa parte que você mencionou é muito importante e assim se faz necessário que o empresário siga essa cartilha, porque senão assim, pode ser que você misturar, você perde controle e daqui a pouco você não sabe o que você tirou da empresa, né? O que é seu pessoa física, entendeu? Sim, sim, sim. Você, vocês, a gente costuma ver aí os empresários falar que ele é mais um funcionário da empresa, né? Sim, É o é bem fundador, isso. mas é mais um funcionário da empresa também, né? Não, é bem isso. Assim, como eu mencionei, a minha primeira unidade foi em 2018. Hoje eu estou com 4 unidades, né? É importante você materializar todas as receitas e despesas que você tem, né? Porque, assim, a, os meus novos investimentos foram fruto também do negócio. Sim, Lógico que nas outras operações que eu fui montando, eu também fiz uso de recursos próprios, mas muito também proveniente dos resultados da empresa, entendeu? sim, Então, sim. essa separação é muito importante. Joia, joia. E para a gente finalizar, quais são assim os objetivos das suas operações hoje em dia? O que o senhor prospecta para o futuro das operações Hope as quais o senhor administra? Tá. Vamos lá, o futuro para mim já é agora, vamos dizer assim, eu te diria, Luiz.
Então, assim, a minha primeira unidade foi em agosto de 2018. Em fevereiro de 2022, eu assumi a segunda operação. Era uma operação própria da Hope, lá no Park Shopping, em Brasília, né? Era uma loja própria que aí eles queriam repassar e a gente chegou no meio termo e eu adquiri aquela operação também. E mais precisamente, por isso que eu falo que talvez o futuro é agora, assim, eu adquiri duas novas operações em questão de 3 meses atrás. Eu Certo. também adquiri um repasse de uma operação do Conjunto Nacional, era uma franqueada que estava se mudando de Brasília, e ela perguntou se eu tinha interesse em ficar com a operação dela, né? Nós conversamos, levou quase mais de 6 meses para a gente chegar num bom termo, né, na questão de precificar o valuation da operação. Aí eu assumi, então, oficialmente essa operação do Conjunto Nacional em setembro agora, e mais recentemente, dia 1º de novembro agora, eu abri minha quarta unidade no Shopping Manhattan, aqui em Águas Claras. E tenho uma previsão de montar uma quinta operação no ano que vem, em abril do ano que vem, no Partage Shopping, que é um shopping novo também aqui que vai ter em Brasília, ali na região do aeroporto. Então, assim, eu vejo assim, muito é a questão de oportunidade, né? E eu preferi seguir com a mesma marca, vamos dizer assim, porque a gente está no varejo, você tem franqueados que tem N marcas franqueadas, né? Que aí eu seria um multifranqueado. Eu preferi seguir com a marca porque tenho gostado, eu e minha esposa, a minha esposa já era consumidora da marca, e foi um dos motivos que me levou a gente abrir, optar pela franquia da Hope, né? Então, assim, a questão do futuro é todo dia, eu acho que a gente tem que estar atento ao mercado. Tem uma oportunidade boa, eu acho que você tem que estar aberto a escutar as propostas, né? Se faz sentido para você do ponto de vista econômico, porque eu falo isso porque assim, a gente vê que uma... Às vezes tem um debate muito grande, vamos dizer assim, né, Luiz? Por conta de questões tributárias, né? Sim. É vantajoso ou não é vantajoso? Porque assim, porque você vai crescendo, teu faturamento vai crescendo, daqui a pouco você está numa outra faixa etária de faturamento e você também está enquadrado num outro regime, E a entendeu? gente está E falando de muito... empreender no país de maior Exato, tributação do mundo, até onde exatamente. eu me recordo, a gente é primeiro lugar, né? Exato, é bem isso. Então, assim, mas a gente tem várias histórias de sucesso, Sim. né? Eu prefiro olhar mais aqueles empresários que tiveram sucesso e buscar seguir o norte deles do que aqueles que olham para trás, só reclamar, enfim. A gente tem desafios todo dia, né? A gente em várias frentes de trabalho do negócio, mas o importante é a gente estar sempre com vontade de trabalhar, né? Eu me aposentei 7 anos atrás, justamente quando resolvi empreender, e ao invés de ficar parado dentro de casa, eu resolvi arregaçar a manga e continuar trabalhando. Na verdade, acho que a gente trabalha mais hoje, eu trabalho mais hoje do que trabalhava antes. É muito provável, sabia? Mas isso é muito interessante, né, seu Sandro? É continuar produzindo Sim, e produzir na vida de outras pessoas também, porque isso gera uma cadeia, né, de é, produção, de empregos, né? Enfim, é, isso é muito positivo. Eu é, vejo também com olhos muito positivos essa questão da pessoa não querer deixar de produzir, querer estar sempre ativa no mercado, independente de faixa etária ou que tenha conseguido sucesso. Porque hoje sim, em dia a gente tem casos que a pessoa está ali dentro dos 40 anos, já tem grande sucesso já, é, né? Mas essa história de parar, pelo que não é o meu perfil e pelo que eu tenho visto também nessa entrevista aqui, não, não é o perfil do senhor, né? não. E se eu puder fazer um comentário, Claro que sim. talvez não é fora do contexto, mas assim, eu penso que a pessoa que vai empreender, Luiz,
ela tem que também estudar bastante as características de mercado, né, do negócio que ela quer montar. Por exemplo, eu participei de feiras, eu fui vários anos na feira da ABF em São Paulo, Sim. né, para conhecer esse mercado, para conhecer que tipo de negócio eu queria para mim, entendeu? Eu e minha esposa, né? Você tem que se socorrer também, por exemplo, do Sebrae, que é uma instituição que ajuda muito o empreendedor que, por exemplo, não tem experiência. Então, lá você vai encontrar vários materiais, você vai fazer treinamentos, então, assim, que vão te dar um pouco de conhecimento para você estar preparado para os desafios que o varejo tem, entendeu? Que é o que você vai querer empreender, né? Porque, assim, empreender, você tem várias frentes de negócio que você pode ter, né? Então, assim, tem que ter alguma coisa que também faça sentido para você, né? Não adianta você querer montar uma coisa que não faz o menor sentido, talvez, né? Você não tem afinidade com aquilo, né? Então, acho que são algumas regrinhas que você também tem que seguir, justamente para evitar não dar errado o negócio, né? Estudar um pouco o mercado, entendeu? Para evitar dar errado. Certo e errado é o futuro que vai dizer, né? Mas se você fizer bem a tua parte, assim, a gente acha que tem talvez uma grande chance de sucesso, né? Maravilha. Seu Sandro, foi um prazer enorme poder ter esse bate-bola aqui com o senhor, conversar a respeito Obrigado, de Luiz. empreendedorismo, da sua história, da história das suas franquias, como o senhor administra. E nós agradecemos muito por essa entrevista, né? Esse trabalho acadêmico para a turma de direito da Uniprojeção, tá bom? Te Tá agradeço bom, Luiz. demais, Obrigado e muito sucesso para você. obrigado. Valeu.